Olha esse julgado aqui que chegou lá no STJ. O fato de o reeducando ser assistido pela Defensoria Pública gera a presunção de sua hipossuficiência em arcar com a pena de multa? E aí, o que você acha dessa? E a resposta é a seguinte. E aí, aqui é o Rei Li. E quando a gente começa a estudar a jurisprudência, a gente fica impressionado com a quantidade de julgados dos informativos, não é mesmo? E a gente fica pensando, como eu vou saber daqui o que é mais importante? Quais são os julgados mais importantes? Seria ótimo se o STJ dissesse daí o que é mais importante, não é? E eu vou te contar um segredo. Ele diz. São os informativos especiais de jurisprudência do STJ. E hoje eu vou trazer para você o informativo especial número 13, lançado em agosto de 2023, que ele tratou sobre o direito penal. E eu transformei esses julgados em perguntas e respostas, em flashcards, que vão fazer você pensar sobre esses assuntos e nunca mais esquecer essas informações. Vamos lá? O fato de o reeducando ser assistido pela Defensoria Pública gera a presunção de sua hipossuficiência em arcar com a pena de multa? Não. É ônus do sentenciado, também no ponto relacionado à multa. Isso deve ser feito primeiramente ao juiz da VEC, a Vara de Execução Criminal, com oportunidade de oitiva ao Ministério Público, afastando-se, portanto, a mera presunção de sua incapacidade econômica para o pagamento da sanção pecuniária. Devem sempre ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, de acordo com o artigo 50 do Código Penal, e oportunizado ao condenado comprovar, se for o caso, absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor, sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares. Então, não é porque ele é assistido pela Defensoria Pública, que ele é considerado hipossuficiente para a Defensoria Pública, que ele é considerado hipossuficiente e que não tem recursos para arcar com a pena de multa, ok? Não é automático, ele teve que comprovar isso aqui. Vamos para a próxima. Caso hipotético. Determinado desembargador estava respondendo a processo penal e contra ele foi imposta uma medida cautelar de afastamento do cargo. Logo após essa medida, o réu, que já tinha cumprido os requisitos para sua aposentadoria, ingressou com pedido administrativo para a inatividade. Então ele pediu para se aposentar. No seu processo penal, o Ministério Público solicitou a suspensão desse processo administrativo de aposentadoria voluntária até o julgamento final da ação penal. Pergunta: essa complementação da medida cautelar com suspensão do processo de aposentadoria é possível? Esse pedido do Ministério Público para suspender o processo de aposentadoria do desembargador que está respondendo ao processo penal é possível, sim ou não? Responde aí. E a resposta é sim, pois a aposentadoria inviabilizaria a sanção de perda do cargo, conforme entendimento consolidado pelo STJ. O STJ entende que não se admite a cassação de aposentadoria com efeito penal de condenação, com base no inciso 1 do artigo 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Assim, é juridicamente plausível a complementação de medida cautelar de afastamento do cargo imposta a desembargador com a determinação de suspensão do processo administrativo de aposentadoria voluntária até o julgamento final da ação penal a qual responde. Observação aqui, ó. Seria diferente se fosse a aposentadoria compulsória, aquela dos 70 anos. A superveniente aposentadoria faz cessar a prerrogativa de foro que a autoridade gozava enquanto ocupava o cargo de desembargador. Nesse cenário, a competência do STJ para o processo e julgamento do inquérito prevista no artigo 105.1a da Constituição não mais subsiste, impondo o deslocamento do feito para a Justiça Estadual em primeira instância. Então, se a aposentadoria é compulsória, é diferente, ok? Vamos lá? Próxima. Caso concreto. João importou mercadorias da China que chegaram no Brasil por meio do porto de Itapuá, Santa Catarina. O recinto alfandegário, onde as mercadorias são fiscalizadas pela Receita Federal, fica em São Francisco do Sul, também em Santa Catarina. No percurso do porto de Itapuá para São Francisco do Sul, João retirou as mercadorias de maior valor e as substituiu por mercadoria de valor muito inferior. Para isso, ele teve que romper o lacre existente nos containers. O objetivo de João com isso era pagar menos tributos incidentes sobre a importação, considerando que eles são calculados sobre o valor das mercadorias. João foi preso em flagrante. A defesa impetrou habeas corpus, alegando a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a substituição de mercadorias antes do desembaraço aduaneiro configuraria mero ato preparatório, não punível, e, portanto, fato atípico. Além disso, para a defesa, a hipótese seria de crime impossível, uma vez que
Para que a ação típica se verifique, seria necessário que o sujeito fosse até o controle aduaneiro e, no momento de desembaraço, iludisse a fiscalização, deixando de apresentar declaração de bens importados ou apresentando a declaração falsa. Como nada disso foi feito, não haveria crime. O Ministério Público Federal, por sua vez, postulou pela manutenção da persecução penal, sustentando que o descaminho possui natureza formal, que se consuma com a entrada das mercadorias em território nacional. Pergunta: quem tem razão nesse caso, a defesa ou o Ministério Público? E aí, o João cometeu descaminho ou não? Ele importou mercadorias em um porto e o recinto alfandegado da Receita Federal, onde ia fiscalizar esse container que saiu do navio, era em outra cidade. No meio do caminho de uma cidade para outra, ele abriu o container e trocou as mercadorias lá de dentro. Teve crime ou não teve crime? O que você acha? Essa aqui é interessante. Responde aí que eu quero ver. E a resposta é: quem tem razão é a defesa. Não houve crime, assim foi entendido pelo STJ. A consumação de crime em locais sujeitos à fiscalização da zona alfandegária somente se dará após a liberação da mercadoria pelas autoridades competentes ou a transposição da aludida zona fiscal. A apreensão de mercadorias antes da entrada no recinto da aduana não configura o crime de descaminho. Para o STJ, o trancamento do inquérito policial deve abranger eventual delito de inutilização de sinal. Artigo 336 do Código Penal, pois tal conduta delitiva consiste nos atos preparatórios do delito de descaminho, devendo-lhe ser aplicada a consunção. João ficará sujeito apenas às sanções administrativas cabíveis, como o confisco e a multa. Então, essa aqui é muito interessante e é uma decisão polêmica, bastante polêmica. Mas, entendeu? O STJ e os penalistas estão de acordo com essa decisão, que é um caso de ato preparatório, como o descaminho só se consumaria depois da liberação da mercadoria pela Receita, como ele nem chegou no recinto alfandegário, então seriam todos atos preparatórios, como ele foi preso em flagrante, crime impossível. Beleza? Então grava essa aqui que isso aqui vai cair, hein? Vamos para a próxima. A descoberta posterior da numeração da arma que foi suprimida pelo agente gera desclassificação da conduta do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, para o delito do artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E aí? A arma estava com a numeração raspada e, posteriormente à apreensão, foi descoberta essa numeração. E aí, gera a desclassificação do delito de restrito para permitido? Vamos ver aqui qual é a resposta. Não gera desclassificação. Estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido, a conduta do agente será equiparada ao porte de arma de fogo de uso restrito. Então existe uma norma lá no Estatuto do Armamento que, mesmo que a arma de fogo seja de porte, seja de uso permitido, se ela tiver com a numeração raspada ou numeração suprimida, será equiparada a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Isso aqui é importante, preste atenção nisso, hein? Sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que de qualquer modo anula a marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando ou dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento. Então, se ele raspou a numeração e depois a perícia, numa perícia técnica, numa análise científica daquela arma, conseguiu descobrir a numeração dela, não importa. O que está sendo punido aqui é a conduta dele de ter raspado a numeração da arma. Então, isso aqui é importante também, hein? Vai ser punido como posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Vamos para a próxima? Na primeira fase da dosimetria da pena, é possível que a incidência de apenas uma das circunstâncias judiciais elevem a fixação da pena base no máximo legal? E aí, o que você acha dessa? Então você lembra das 3 fases da dosimetria da pena, né? Primeira fase, circunstâncias judiciais. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, as causas de aumento e diminuição de pena. Então, a gente está falando da primeira fase, circunstâncias judiciais. É possível que a incidência de apenas uma das circunstâncias judiciais elevem a fixação da pena base ao máximo legal? Ou seja, a gente tem várias circunstâncias judiciais lá no artigo 59 do Código Penal, né? O juiz valorou negativamente apenas uma delas.
valorando apenas uma delas pode já levar a pena base no máximo legal? E aí, o que você acha? Essa aqui é interessante, hein? Responde aí que eu quero ver. E a resposta é sim, por incrível que pareça, sim. A depender da gravidade da circunstância judicial, a incidência de uma única delas, aquelas do artigo 59, é suficiente para a fixação da pena base no máximo legal, sim. A análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma numeração aritmética dentro das penas máximas e mínimas combinadas ao delito. Então, o STJ entendeu isso aqui, que pode sim, de acordo com a gravidade dessa circunstância judicial. Se for muito grave mesmo, pode levar ao máximo. Lembre sempre do método trifásico: circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causa de aumento e diminuição de pena. São as 3 fases. E vamos lembrar também que a doutrina e as técnicas de sentença normalmente utilizam ou 1/6 ou 1/8 nessa conta aqui, nesse cálculo, para cada circunstância judicial que é valorada negativamente. Mas o STJ diz que não existem pesos pré-estabelecidos. Vamos para a próxima. Caso hipotético. João foi preso portando 32 gramas de crack e 164 gramas de ácido bórico. De acordo com a denúncia, que o imputou o crime de tráfico, artigo 33, parágrafo 1º da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, o ácido bórico é utilizado para a preparação de drogas ilícitas. Logo, João não seria um mero usuário da referida droga ilícita. Pergunta: tem razão o MP em sua imputação? E aí, ele vai responder por tráfico, 32 gramas de crack e 164 gramas de ácido bórico. O que vocês acham? E a resposta é a seguinte: não vai responder por tráfico, não. Não se está a ignorar que o ácido bórico seja utilizado também para os fins de preparação de drogas ilícitas, disse o STJ. Ocorre que, nesses casos, a condenação deve se pautar em outros elementos que apontem de modo inequívoco para a traficância, como a apreensão de consideráveis quantidades da droga, balanças de precisão, embalagens plásticas, somas de dinheiro, etc. Segundo as pesquisas, vários usuários de crack fazem uso do chamado pó virado, consistente na mistura de crack ao ácido bórico para os fins de consumo pela via nasal. A preparação do pó virado é feita pelos próprios usuários, em grupos e de forma compartilhada, a fim de obter efeito mais duradouro e, consequentemente, menores níveis de fissura e paranoia decorrente do uso da droga. Diante desses achados, é preciso cuidado redobrado ao avaliar se a conduta de portar drogas e ácido bórico deve ser tipificada como tráfico de drogas ou posse de drogas para o uso pessoal. Logo, a apreensão de pequenas quantidades de droga junto com o ácido bórico não implica necessariamente a conduta tipificada no artigo 33 da Lei de Drogas, não seria necessariamente tráfico. Interessante isso aqui, né? Eu não sabia dessa decisão do STJ, que é bastante importante, bastante interessante. Interessante, né? E aí, você tá achando legal o vídeo? Se você tá achando legal, deixa aí o seu gostei, deixa aí o seu like, que só assim eu tenho como saber se esse vídeo está sendo útil para você de alguma forma. Deixa aqui embaixo também o seu comentário, qual foi o julgado que mais te impressionou, ou que você não sabia, ou que você não lembrava. Deixa aqui embaixo que eu vou gostar de saber, beleza? Vamos para a próxima? Caso hipotético. Carlinho foi preso extraindo argila de um imóvel no interior do Rio de Janeiro sem licença. A denúncia lhe imputou que os crimes do artigo 55 da Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, e artigo 2º da Lei 8176 de 91, em concurso formal impróprio. No processo judicial, a defesa de Carlinho alegou atipicidade quanto ao crime do artigo 2º da Lei 8176 de 91, uma vez que o referido tipo tem em seu texto sem autorização legal. O Código de Mineração, entretanto, prevê uma gradação de regimes de outorga administrativa: licenciamento, autorização ou concessão, permissão e monopólio. Como o tipo prevê autorização, não estaria abarcado o regime de licenciamento, que é o inicial. Pergunta: assiste razão à defesa de Carlinho? E aí, o que você acha dessa? Então, o Carlinho está falando aqui que no Código de Mineração tem uma gradação. Primeiro o licenciamento, depois autorização ou concessão, depois permissão e por último o monopólio. O que ele fala lá no crime do artigo 2º da 8176 de 91 é sem autorização legal. Então, segundo o Carlinho, estaria aqui, ó, na autorização.
como o licenciamento é anterior, é mais leve, não estaria abarcado nesse crime. E aí, assiste a razão? A defesa, sim ou não? E a resposta é a seguinte: não tem razão. O artigo 2º caput e parágrafo 1º da Lei 8176 de 91, ao dispor que configura crime a exploração de matéria-prima pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações estabelecidas pelo título autorizativo, não faz distinção entre qual modalidade de outorga administrativa deve ser exigida para a configuração do delito. Então, não é considerada aquela gradação prevista em outra norma, ok? Vamos ficar ligados nisso aqui. É o crime do artigo 2º caput, parágrafo 1º, sim. Vamos para a próxima? Quais são os requisitos fixados pelo STJ para a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos no processo penal? Então lembra do princípio da fungibilidade, né? Quando a parte interpõe um recurso ao invés de outro, um recurso em vez de outro, o tribunal pode aceitar esse recurso como se fosse aquele recurso correto, desde que cumpra alguns dos requisitos para isso, desde que os requisitos do recurso correto estejam cumpridos, certo? Esse é o princípio da fungibilidade. E o STJ fixou alguns requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recentemente. Você lembra quais foram os requisitos fixados pelo STJ? E a resposta é a seguinte: o princípio da fungibilidade no processo penal pode ser aplicado quando ausente má-fé e presente o preenchimento dos pressupostos de recurso cabível. Então, no processo penal, o STJ fixou esses dois requisitos: a ausência de má-fé e o preenchimento dos pressupostos do recurso cabível, o recurso correto. Beleza? Então vamos lembrar disso aqui. Vamos para a próxima. Caso hipotético. Em mandado de busca e apreensão deferido contra Carlinho, líder de organização criminosa, a polícia apreendeu um aparelho celular registrado em nome de sua esposa, Carla, mas que, conforme denúncias anônimas, seria utilizado também por Carlinho. A perícia no aparelho constatou que, apesar de realmente estar no nome da Carla e conter dados, fotos e conversas dela, também continha arquivos, conversas e fotos de Carlinho, inclusive indícios de que seu cunhado Juca Bala também faria parte da organização criminosa. Na denúncia, o MP também imputou a Juca Bala os crimes constatados, com base no referido aparelho. A defesa de Juca afirmou que as provas seriam nulas, pois a busca e apreensão teria sido decretada apenas em nome de Carlinho, e não de sua esposa. Logo, a polícia não poderia ter recolhido o citado aparelho telefônico. O Ministério Público argumentou que o modus operandi de líderes de organizações criminosas é justamente o registro de bens em nome de terceiros, os chamados laranjas, e que os bens apreendidos na operação teriam sido todos utilizados também por Carlinho. Pergunta: a nulidade nas provas apresentadas tem nulidade aqui? Sim ou não? E a resposta, você sabe qual é? A resposta é a seguinte: sim, tem nulidade sim, conforme decidiu o STJ. O ingresso no domicílio de uma pessoa investigada não autoriza a devassa indiscriminada do sigilo de dados telefônicos de terceiros não investigados. O sigilo dos dados é um direito constitucionalmente protegido, que depende de decisão judicial concretamente fundamentada para que possa ser mitigado. O fato de o celular ser utilizado também pelo investigado, e não exclusivamente, não diminui a proteção à intimidade de sua esposa. Com efeito, identificada a utilização do telefone da esposa também pelo acusado, seria necessário determinar de forma específica a quebra do mencionado sigilo e não de forma abrangente. Esse foi um entendimento do STJ. Precisava quebrar o sigilo da Carla também. Teria que estar no mandado o recolhimento também do celular da Carla. Importante isso aqui, hein? Vamos para a próxima. Caso hipotético. João é administrador da empresa Alfa. Em 2014, a empresa venceu uma licitação para fornecer cartuchos de toner para impressoras da marca X, utilizadas na administração pública. A Alfa, então, entregou à administração pública 100 cartuchos de tinta, no valor total de R$18 mil. Antes de efetuar o pagamento, a administração realizou a checagem dos cartuchos junto à fabricante e constatou que eram remanufaturados, estavam acondicionados em embalagens falsificadas.
O Ministério Público denunciou João pela prática do crime do artigo 96, inciso 2 da Lei 8.666, é o atual 337L2 do Código Penal. João alegou que, como a administração pública não pagou pelos bens objeto do contrato, não houve prejuízo. Como o prejuízo é indispensável para a configuração do delito, o fato seria atípico. Então, o João falou aqui que o crime que está sendo imputado a ele, o 337L, inciso 2 do Código Penal, antigo 96.2 da 8.666, necessita para a sua consumação o prejuízo, efetivo prejuízo para a administração. Como não houve prejuízo, a administração ainda não tinha pago nada, foi antes de efetuar o pagamento que ela detectou isso, o fato seria atípico, seria só uma questão de trocar o produto. E aí, procedem os argumentos de João? João está certo? Sim ou não? E a resposta é: não está certo. O prejuízo é realmente elementar do tipo penal, mas a sua inexistência por circunstâncias alheias à vontade do agente configura a tentativa. Então aqui o que aconteceu não foi fato atípico, foi tentativa. Se o delito previsto no artigo 96, inciso 2 da 8.666, revogado pela 14.133, atual 337L, inciso 2 do Código Penal, prevê que configura crime o ato de fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente mediante fornecimento como verdadeira de mercadoria falsificada, e se ao final da instrução penal se constatar não ter havido prejuízo em razão das circunstâncias alheias à vontade do agente, tem-se como caracterizada a tentativa, ok? Então isso aqui é importante. Apesar de a literalidade do crime ser essa, ó, ato de fraudar em prejuízo da administração pública. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente. Então, realmente, o prejuízo é uma elementar do tipo. Mas, se não houve prejuízo por uma circunstância, uma causa, alguma coisa que não tem nada a ver com a vontade do agente, de quem está cometendo aquele crime, isso não é atipicidade. Isso aqui é tentativa, ok? Beleza? Então vamos memorizar essa e vamos para a próxima. A taxa Selic é aplicável aos depósitos judiciais decorrentes de fiança em crimes de sonegação fiscal de competência da Justiça Federal? E aí, o que você acha dessa aqui? Responde aí que eu quero ver. E a resposta é a seguinte: não é aplicável, uma vez que possui caráter remuneratório e não se destina à correção monetária. Isso aqui é muito importante. Taxa Selic tem dentro dela uma fração que é de correção monetária e uma fração que é de remuneração. Então, ela substitui, em algumas hipóteses, os juros moratórios. Não é só correção monetária. É juros moratórios com correção monetária. Essa é a taxa Selic, ok? Por isso que ela não pode ser utilizada para correção monetária, somente. A atualização dos depósitos judiciais é regida pelo artigo 11 da Lei 9289 de 96, devendo ser recolhidos à Caixa Econômica Federal ou em outro banco oficial. Os depósitos em dinheiro seguem as regras das cadernetas de poupança, incluindo a remuneração básica e o prazo, o artigo 11, parágrafo 1º. A remuneração dos depósitos em caderneta de poupança é estabelecida com base na taxa referencial, a famosa TR, conforme estipulado pelo artigo 12 da Lei 8.177 de 91 e pelo artigo 7º da Lei 8660 de 93. Para os depósitos relacionados a processos originários da Justiça Comum Federal, a atualização monetária é realizada apenas pela taxa referencial, a TR, sem a incidência de juros. Então, a atualização monetária aqui, na Justiça Federal, utiliza a TR, não utiliza Selic, ok? Porque Selic não é só atualização monetária, é juro moratório também. Beleza? Vamos para a próxima. Caso hipotético. João foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado e por resistência. O réu foi pronunciado e submetido ao julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri, tendo sido condenado pelos jurados. João interpôs recurso de apelação, mas a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça. Após o trânsito julgado, o sentenciado ingressou com revisão criminal, requerendo a sua absolvição. A ação revisional foi julgada procedente e o réu foi absolvido com base na reavaliação subjetiva das provas dos autos, tendo em vista que o tribunal as considerou frágeis e insuficientes para sustentar a condenação.
O Ministério Público recorreu. Pergunta: a decisão do tribunal foi acertada? Ou seja, o tribunal poderia ter absolvido com base na reavaliação subjetiva das provas dos autos, dizendo que as provas eram frágeis e insuficientes para sustentar a condenação? O tribunal pode fazer isso? Sim ou não? E a resposta é a seguinte: não pode. A condenação proferida pelo tribunal do júri só pode ser revertida se estiver claramente em desacordo com a prova dos autos. Então, em desacordo com a prova dos autos. Não é dizendo que a prova dos autos é frágil, tem que estar em desacordo, totalmente contrário à prova dos autos, respeitando o princípio da soberania dos vereditos. Então, como o tribunal do júri não é composto por juízes togados, que quem julga ali se é culpado ou inocente não é o juiz togado em si, o juiz togado vai fazer a dosimetria da pena. Quem julga os critérios, os quesitos, se é inocente, se foi culpado, se foi tentativo, se não foi, ali quem vai julgar o mérito da decisão são os jurados, são os civis jurados convocados para o tribunal do júri. Por isso existe o princípio da soberania dos vereditos. Assim, a insuficiência ou fragilidade das provas não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais para o cabimento da revisão criminal, conforme previsto nos incisos do artigo 621 do CPP. Violação de lei ou evidência dos autos, depoimentos, exames ou documentos falsos e novas provas. Essas são as hipóteses de cabimento da revisão criminal. Entendendo os jurados pela existência de prova satisfatória para a condenação e não estando essa conclusão manifestamente contrária à prova dos autos, não se mostra possível a cassação do veredito popular na ocasião do julgamento do recurso de apelação, muito menos em uma ação revisional. Então o tribunal não pode fazer isso, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Caso hipotético. Na fuga empreendida com o veículo da vítima, os agravantes efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição da Polícia Militar, sendo presos somente em município diverso daquele onde consumado o roubo do veículo automotor. Pergunta: esses fundamentos autorizam a valoração negativa da culpabilidade dos agentes? O agente estava fugindo da polícia no roubo e efetuaram disparos, deram tiros contra a viatura da polícia. Isso aqui valora negativamente a culpabilidade dos agentes ou isso aqui é considerado um modus operandi comum de quem efetua o crime de roubo? Essa é a questão. E a resposta é a seguinte: pode ser valorado negativamente a culpabilidade, sim, eis que revelados o maior desvalor das condutas. Então, para efetuar um roubo, não necessariamente, nem todo roubo se desenrola assim, com disparos contra a viatura da polícia. Essa conduta dos agentes foi mais agressiva ao direito, mais agressiva à legalidade. Na análise da circunstância judicial da culpabilidade, deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa. A majoração da pena é admissível quando a culpabilidade revela aspectos mais censuráveis, além dos inerentes ao tipo penal. Então, se for inerente ao tipo penal, se aquele crime é cometido daquela forma mesmo, não pode ser valorado negativamente, não pode aumentar a dosimetria na primeira fase. Mas, se não foi inerente ao tipo penal, se foi excessivo, se foi mais censurável, sim, desde que haja fundamentação concreta e idônea para tal. Então o juiz tem que fundamentar aqui, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Caso concreto. Lucas, advogado, aderiu ao convênio com a Defensoria Pública para atuar como advogado dativo. Nessa condição, foi designado para atuar na defesa do réu. Ocorre que algum tempo depois, Lucas foi contratado para atuar com exclusividade em um escritório de advocacia localizado em outro estado. Diante disso, Lucas solicitou o desligamento do convênio. Ele também peticionou nos autos, informando a situação e pedindo a renúncia do mandato. O juiz, contudo, indeferiu o pedido de renúncia sob o argumento de que existe cláusula no convênio que determina que o advogado continue no patrocínio da causa até o trânsito em julgado. Diante disso, o juízo aplicou multa ao advogado de 10 salários mínimos por abandono da causa, nos termos do artigo 265 do CPP. Pergunta: a multa aplicada foi legítima? E aí, o que vocês acham dessa aqui?
O juiz analisou lá o convênio do advogado com a defensoria e naquele convênio tinha uma cláusula que proibia o advogado de renunciar. Ele teria que defender o réu até o trânsito em julgado. Por isso, o juiz indeferiu o pedido de renúncia e aplicou a multa por abandono da causa. E aí, o que vocês acham dessa? Resposta é a seguinte: a multa aplicada não foi legítima. Os termos do convênio firmado entre a Defensoria e a OAB, a Ordem dos Advogados, não repercutem na responsabilidade processual do advogado, que se satisfaz com a comunicação tempestiva da renúncia ao munus público, fundamentada em justo motivo. Então, não importa o contrato, os termos do convênio dele com a Defensoria, não importa. O que importa é a lei, é o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal não existe essa limitação de que ele não pode renunciar ao mandato. Ele pode sim, desde que fundamentado em justo motivo, ok? Então, não pode, o juiz não pode aplicar essa multa, não pode com base no convênio que tem a Defensoria com a OAB. Isso aqui é uma relação pessoal entre eles. A Defensoria pode responsabilizar o advogado de alguma outra forma, mas não aqui processualmente com a multa processual. Isso aqui o juiz não pode interferir, ok? Vamos para a próxima. É possível que o advogado, invocando a plenitude da defesa no tribunal do júri e as imunidades inerentes à sua função, profira discursos de ódio e ofensas ao defender o seu cliente? Então aqui no tribunal do júri, o advogado ali que está fazendo a defesa no tribunal do júri, ele pode proferir discursos de ódio e ofender alguém ali na sua defesa? Está dentro das imunidades inerentes à sua função? Sim ou não? A resposta é a seguinte: não pode, não está dentro da imunidade do advogado, não. Imunidade não é sinônimo de privilégio, segundo o STJ. Imunidade não é sinônimo de privilégio. O fim teleológico de toda a imunidade penal é a salvaguarda da própria função desempenhada pelo agente, que, por ser dotada de relevante interesse social, no caso da advocacia, é a própria Constituição da República que prevê como indispensável a administração da justiça. Merece proteção diferenciada, a fim de se evitar embaraços indevidos ao seu pleno exercício. No entanto, não se pode presumir que a mera Constituição, que prevê um alargado catálogo de direitos fundamentais, confira plenos poderes para que pessoas com determinados munus possam descumpri-los, em contexto totalmente divorciado da finalidade da norma que prevê a garantia da imunidade. Desse modo, não parece adequado admitir que, mesmo no exercício das suas funções, possa um membro da advocacia proferir discursos de ódio ou ofensas sem nenhuma relação com o caso tratado. Assim, a plenitude da defesa exercida no tribunal do júri não pode ser manejada pelo advogado como salvo-conduto para a prática de ilícitos. Então, essa foi a decisão do STJ. Não pode, o advogado não pode proferir discurso de ódio e ofensas sem conexão com o caso. Não pode, não está dentro das suas prerrogativas. Vamos para a próxima. Caso concreto. O Ministério Público não compareceu à audiência. A juíza fez todas as perguntas para as testemunhas da acusação. A defesa protestou durante o ato, alegando que isso violaria o sistema acusatório, mas teve a sua impugnação rejeitada. A sentença utilizou os depoimentos das testemunhas para condenar o réu. Pergunta: essa condenação é válida? A juíza pode, se o membro do Ministério Público faltar, a juíza pode fazer as perguntas às testemunhas da acusação? Sim ou não? Resposta é a seguinte: essa condenação não é válida, ela não pode. A ausência de membro do Ministério Público em audiência de instrução, somado ao protagonismo exercido pelo magistrado ao inquirir testemunhas e a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela ré em respeito ao disposto do artigo 212, parágrafo único do CPP, e a ausência de preclusão em razão da arguição de matéria em momento oportuno, enseja a anulação do processo desde aquele ato de instrução. Então, o STJ que ele definiu que realmente é possível a anulação desse processo desde aquele ato de instrução, desde daquele depoimento das testemunhas, mas colocou algumas condicionantes aqui. Vocês perceberam? Então, tem que estar ausente o membro do Ministério Público, o magistrado tem que ter exercido um protagonismo no exercício da inquirição de testemunhas, a defesa tem que demonstrar efetivo prejuízo, teve um prejuízo para a defesa, para a ré, e
não pode ter ocorrido preclusão em razão da matéria, ou seja, a defesa tem que ter arguído aquela nulidade naquele momento. Se passou aquele momento, a defesa vem alegar esse problema, essa nulidade só depois, só lá no final do processo ou lá no recurso, não pode. Isso aqui é considerado seria considerado pelo STJ como a nulidade de algibeira. Já ouviu falar disso? Nulidade de algibeira ou nulidade de bolso é uma nulidade que a pessoa sabe que existe, ela tem na mão, mas ela guarda no bolso, ela não apresenta na hora. Aí chega lá na frente do processo, ela tira aquela nulidade do bolso, eu tenho essa nulidade. Não pode, o processo tem que ser nulo. Então o STJ não aceita isso. Se a parte fizer isso, se a parte guardar a nulidade do bolso, vai ocorrer o quê? Preclusão. Beleza? Beleza, então vamos para a próxima. Caso concreto. Um homem praticou atos libidinosos por diversas vezes e durante anos contra a própria filha menor de 14 anos. Foi condenado como incurso no artigo 217-A, combinado com o artigo 226-2, combinado com o 61-2F na forma do artigo 71 do Código Penal. O condenado recorreu pedindo a redução do aumento do crime continuado para o mínimo legal, 1/6, sob o argumento de que não consta nos autos a quantidade de infrações penais efetivamente praticadas. O réu requereu ainda o reconhecimento de bis in idem, em razão da utilização da agravante do artigo 61-2F e da majorante do 226-2 do Código Penal. Pergunta: os argumentos da defesa devem ser acolhidos? Sim ou não? E aí, o que você acha dessa? Pausa, dá uma lida de novo, vê o que você acha dessa, porque isso aqui é uma questão muito provável de cair nas provas discursivas e um detalhe muito importante também para as sentenças penais. Então, tanto provas discursivas quanto sentenças penais, isso aqui pode cair. Então, dá uma pausa aí, lê com atenção e vê se você saberia responder. E qual é a resposta? A resposta é a seguinte: não, os argumentos da defesa não devem ser acolhidos. Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, na dosimetria da pena, deve-se considerar o aumento de pena no patamar máximo de 2/3, levando-se em conta os inúmeros abusos sofridos pela vítima, mesmo que não se saiba o número exato de atos praticados. Então, se lá na instrução processual foi comprovado que a vítima sofreu inúmeros abusos, mesmo sem saber o número exato desses abusos, a causa de aumento de pena deve ser considerada no patamar máximo, 2/3 de aumento de pena, ok? E nos casos de estupro de um vulnerável praticado em continuidade delitiva, a aplicação da agravante e majorante específicas em situações distintas não configura bis in idem. Então, isso aqui, essa agravante do artigo 61-2F e a majorante do 226-2 do Código Penal não configura bis in idem, ok? Certo? Vamos para a próxima. Caso hipotético. A polícia prendeu em flagrante João, que estava com 5 porções de maconha, 500 gramas, e 11 porções de cocaína, 250 gramas. Em sua residência também foram apreendidos petrechos para o comércio de entorpecente, como balança de precisão. João confessou a prática de crime e admitiu que traficava as substâncias entorpecentes há 3 meses. O agente foi denunciado pela prática de crime de tráfico de drogas, o artigo 33 caput da 11.340 de 2006. Ao final, o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. E resignada, a defesa interpôs apelação pedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º da 11.343, seria o tráfico privilegiado, daquele traficante que não integra organização criminosa, não é um traficante contumaz, foi a primeira vez, naqueles casos específicos do 33, parágrafo 4º, né, o tráfico privilegiado. Então a defesa pediu isso, a causa de diminuição, e o consequente retorno dos autos a juízo criminal para intimação do MP, a fim de possibilitar a proposta de ANPP, o acordo de não persecução penal. Se for tráfico privilegiado, a pena é bem menor, e aí possibilita esse acordo de não persecução penal com o Ministério Público. Então por isso que a defesa está pedindo o retorno dos autos ao juízo criminal e intimação do MP. E a pergunta é: essa apelação deve ter o seu provimento deferido? Tem razão a defesa? Sim ou não? E a resposta é:
Sim, deve sim. Reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com patamares abstratos de pena dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, o acusado tem direito à possibilidade de acordo de não persecução penal, mesmo se o parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação, chamado de overcharging, não deve prejudicar o acusado. Observação: o overcharging, chamado também de classificação excessiva, anota isso aqui porque pode cair em prova. Overcharging ou classificação excessiva é a estratégia processual por meio da qual se busca agregar fatos, crimes e fundamentos claramente desvinculados do objeto do processo ou das provas dos autos para fim de obtenção de uma vantagem processual indevida. É a classificação do crime como mais rigoroso do que realmente se mostra. É o fato de o Ministério Público classificar o crime mais rigoroso do que ele realmente foi. Overcharging ou classificação excessiva ou excesso, e é uma hipótese, é uma espécie de excesso de acusação, ok? Então o STJ disse que o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado. Nesse caso aqui, foi realmente um tráfico privilegiado, deve voltar sim para que o Ministério Público ofereça o ANPP ao réu, beleza? Beleza? Show de bola, hein? E agora que você estudou comigo o informativo especial número 13, vou te deixar com esse vídeo aqui do lado, em que a gente continua estudando por flashcards, essa forma tão interessante de estudar, tão boa e tão efetiva, que faz a gente pensar sobre aquilo que a gente está estudando e não só ficar lendo de uma forma passiva. Te vejo lá, hein?